Olá, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou contar 5 segredos para você aí de casa ter uma sobrancelha perfeita. Ficou curioso para saber quais são? Então bora comigo que eu vou mostrar. E a primeira dica para se ter uma sobrancelha perfeita é esquecer o que se vê nas passarelas, tá, pessoal? Tirar proveito do desenho original da sua sobrancelha. Claro que você vai fazer alguns ajustes nisso, não precisa deixar exatamente como está. Mas assim, os ajustes serão pequenos, nada de afinar demais ou deixar grossa demais. Não existe sobrancelha que tá na moda. Cada rosto vai ficar bem com um estilo de sobrancelha. E essa harmonia que fica bonito. Não precisa ser fashion para ter beleza. Sobrancelha não tem nada a ver com fashion, não tem nada a ver com moda. O designer de sobrancelha, ele vai analisar o formato do seu rosto, ele vai analisar uma série de fatores. E vocês não tem que se preocupar com moda. Eu friso isso porque sempre, a cada década, a sobrancelha ela tem um estilo que está na moda. Agora a gente está vivendo o estilo da sobrancelha mais grossinha. Mas teve época que as mulheres deixavam bem fina, teve época até que raspava. Enfim, moda é muito relativo. Mas você não tem que ir pela moda, você tem que ir por aquilo que fica melhor de acordo com o teu rosto. E para isso acontecer é necessário ter um profissional aí te ajudando a moldar a tua sobrancelha. E isso nos leva para a segunda dica, tá? Que é saber escolher um bom profissional. Então, escolham primeiro uma pessoa formada, tá? Um designer de sobrancelha. Se você puder escolher pelo desenho que ele fez em outra pessoa, ou seja, se você já conhece o trabalho dele, viu uma pessoa que ficou legal a sobrancelha dela e você quiser fazer, é bacana também, tá? Por que designer de sobrancelha? É uma pessoa que tem conhecimento de harmonia, anatomia, visagismo. E o que é visagismo, pessoal? Para quem não sabe, é uma técnica que valoriza a beleza e o equilíbrio, tá? De acordo com as características físicas de cada um. Então o designer de sobrancelha, ele vai olhar teu rosto e falar assim, ó, é um rosto triangular, então eu vou fazer desse jeito. É um rosto quadrado, então eu vou fazer daquele jeito. Então ele vai analisar todos esses aspectos. Quem não estudou isso, quem não fez, faz de qualquer jeito. E às vezes até pode ficar bonito, porque a pessoa instintivamente, intuitivamente, ela até faz um trabalho bom. Só que o designer de sobrancelha, ele sabe o que ele tá fazendo, tá? Se você perguntar por que ele fez daquele jeito, ele vai falar, eu fiz desse jeito por causa disso, disso, disso. E aí que tá a diferença entre um bom profissional. Às vezes a pessoa reclama de pagar R$50 num designer de sobrancelha, mas aí vai numa pessoa que cobra R$10, que faz uma cagada e deixa a sua sobrancelha cheia de buracos. E a gente sabe que pelos que são retirados muitas vezes, depois eles não crescem, tá? Aí fica sem sobrancelha depois, não sabe por quê, né? Então aí vai a escolha de cada um, né, pessoal? E a terceira dica que eu dou pra você é para prezar o equilíbrio entre a cor da sobrancelha e a cor do cabelo, tá? Por quê? Se clarear o cabelo, o ideal é dar uma amenizada também no tom das sobrancelhas. Senão fica um efeito falso, pessoal. Para evitar esse deslize visual, basta clareá-las um tonzinho abaixo, tá? E o ideal é fazer isso de 3 dias a 1 semana depois de ter tingido o seu cabelo. Por quê? Depois que a gente tinge o cabelo, a gente, no início, nessa primeira semaninha aí, o cabelo vai dando uma desbotada, tá? Então, depois a cor fica mais próxima ao tom que ela realmente vai ficar. Então por isso que é bom vocês deixarem para mexer na sobrancelha de 3 dias a 1 semana depois que tinge o cabelo. Essa é a melhor maneira para saber qual o tom exato que você deve produzir nas sobrancelhas, que podem ser tingidas com uma tinta específica para as sobrancelhas, tá? Lembrando que o tom certo das sobrancelhas deve ser um pouquinho mais forte que o tom do cabelo, tá, pessoal? Para não perder aí a expressão. Pessoas com sobrancelhas muito claras, elas tendem a ficar com um olhar neutro. O ideal é não deixar a sua sobrancelha muito clara. A quarta dica que eu dou é retirar aqueles fios quase invisíveis, aqueles fiozinhos bem claros que ficam
aqui ao redor da sobrancelha. Isso vai dar um ar de sobrancelha mais limpa, tá? Então não negligencie esses fios. A quinta e última dica, pessoal, para rebater um olhar mais duro, amenizar um olhar duro, o ideal é fazer formas mais orgânicas, mais curvilíneas aqui. O canto interno, quando ele é muito reto, ele deixa o olhar mais duro. Se ele for arredondado, ele traz mais leveza. Tem gente que faz assim, um quadradão aqui. Essas formas deixam mais duro o olhar. Então, se você quiser ter uma aparência assim mais leve, não deixa tão quadrado aqui na parte do canto interno, tá? Deixa mais arredondado. Porque as curvas sempre dão mais leveza. Percebe bem, Oscar Niemeyer, todas as obras dele têm curvas, né? Tanto é que curvas, naturalmente, o corpo da mulher é curvilíneo, né? Então as formas mais arredondadas, elas trazem essa harmonia, essa questão da leveza. E enquanto as mais quadradonas, mais dureza, tá? Então é isso, foram essas as 5 dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. São dicas muito bacanas, muito importantes. São dicas de visagismo mesmo, para que você aí tenha uma sobrancelha perfeita, tá? Se você gostou dessas dicas, já sabe o que fazer, não sabe? Clique em gostei pra mim aqui embaixo. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Um clique e você já estará inscrito. Um beijão, fique na paz e até a próxima. Tchau!